Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e estamos aqui de volta para continuar o desenvolvimento do nosso projeto. Na aula passada, adotamos o padrão DAO, o acesso aos dados do objeto, uma implementação específica de uma tecnologia. No nosso caso, foi o SQLite. Só que no DAO não devemos definir dados ou regras críticas. O que seriam isso? Dados críticos são os dados essenciais para a aplicação das regras críticas, que nada mais é que as regras de negócio que devem ser aplicadas independente de ter ou não o software. Já sei o que vocês estão pensando. Pô, eu já tenho o DAO, já tenho aqui o método salvar e os dados. Já faço a validação das regras. Sim, pessoal, é mais simples e mais fácil. Porém, pense em dois pontos. A primeira, as regras de negócio não se aplicam somente aos métodos salvar, alterar, excluir, consultar e nem sempre envolve somente uma única entidade. Por exemplo, em uma instituição de ensino, para trancar matrícula, primeiro tem que verificar se o aluno tem pendência na biblioteca, em materiais de empréstimo e ele não pode ter orientações. Então vejam que nessa regra de negócio envolve várias operações e várias entidades. Segundo ponto, mesmo no método salvar, você colocando as validações das regras, tudo junto, em uma única classe, você vai estar misturando, teoricamente, uma coisa que não muda muito, que são as regras de negócio, com uma coisa que é mais volátil, no caso, a tecnologia. Então, pessoal, dessa forma, é inviável que a gente utilize o DAO sem as regras de negócio diretamente no widget. É por isso que na aula de hoje vamos adotar o serviço. O problema é que nós temos o serviço de aplicação, que provê o fluxo e funcionalidades especificamente da aplicação. Nós temos também o serviço de infraestrutura, que te fornece funcionalidades da infraestrutura, por exemplo, o acesso a um banco de dados. E nós temos também, pessoal, o serviço de domínio, que representa, encapsula as regras de negócio. É por isso que é muito comum a cada projeto que você trabalha ou que estude, ver o serviço em camadas diferentes. Então, pessoal, para ficar bem claro, o serviço que iremos implementar nesta aula é o serviço da camada de domínio. Aqui tem as regras de negócio. Caso você precise, o link do projeto inicial desta aula está aqui disponível na descrição do vídeo. Então, chega de delongas, bora para a aula! E com o nosso projeto do curso em mãos, bora implementar o serviço. E para isso, aqui na camada de domínio, vamos criar uma pasta que eu vou chamar de Services. E aqui dentro dessa pasta, criamos o arquivo do serviço. Como o serviço será para um contato, eu vou definir o nome de contact_service.start. E aqui dentro nós definimos a classe class contact service. E aqui, pessoal, não custa reforçar que este cara aqui será o serviço da camada de domínio, o cara que representa, que encapsula as regras de negócio. E uma regra de negócio não se limita às operações do banco de dados. É por isso que ele não é um DAO. E ele nem sempre está associado a uma única entidade. Apesar de que o nosso pequeno estudo de casos se limitar a isso. Mas só para vocês entenderem, não vamos implementar. Vamos supor que este nosso app faça parte de um sistema maior. E que o contato seja um cliente e que haja uma regra de negócio para inativar o nosso contato. O que envolve? O que precisa? Então vamos lá, pessoal, pensem comigo. Se eu quero inativar um contato e um cliente, primeiro eu preciso verificar se o contato está devendo para a empresa. Senão não recebemos, certo? Segundo, se eu quero inativar, primeiro eu preciso validar, verificando se o contato comprou produtos nos últimos tempos. Senão ele não é inativo, ele é ativo, certo? Então veja que para esta regra de negócio,
Como grande parte de outras regras de negócio, ele precisa das operações do banco de dados, neste caso, a consulta dos dados. Mas ele não se limita a isso, ele precisa de outras operações, como a verificação se o contato está devendo e se ele está realizando compras de produtos nos últimos tempos. E para isso, ele precisou de várias outras entidades, como a venda, contas a receber e o cliente. Então, percebam, pessoal, que enquanto que o DAO te dá acesso a uma fonte de dados, que geralmente é um banco de dados, o serviço da camada de domínio te dá acesso a funcionalidades do negócio. Bora implementar, então? Como eu disse para vocês, geralmente uma regra de negócio precisa das operações do banco de dados. E aqui no nosso projeto, quem tem essas operações é o DAO. Então vamos criar uma instância do DAO, que eu vou chamar de DAO, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Contact DAO implementação. E assim nós temos o objeto com as operações do banco de dados e um grandíssimo erro. Como assim? Bom, pessoal, a regra de negócio precisar das operações do banco de dados é necessário, então está ok. Mas estamos cometendo o pecado mortal da arquitetura do software aqui na camada de domínio definir explicitamente uma dependência de uma tecnologia específica. No caso, o DAO específico do SQLite. Contraditório? Confuso? Precisa, mas não pode? Bom, pessoal, então se liga aqui que esta é a parte que muitos programadores não entendem, assim não adotam e acham uma perca de tempo total. E talvez seja, conforme o projeto, a empresa, a metodologia de trabalho, o conhecimento técnico da equipe. Mas posso afirmar com certeza que não é perca de tempo e sim investimento você ter esse conhecimento. Aplicar ou não, aí vai depender do contexto. E você, que acompanha as minhas aulas, depois de ter trabalhado o dia inteiro, tem a dedicação e a vontade de aprender. É mais do que suficiente para entender este cara aqui. Então, pessoal, reveja esta aula quantas vezes for necessário, complemente com outros materiais e comente aqui. Vamos discutir até que a ficha caia. E para te ajudar, eu vou fazer aqui uma analogia da vida real. Vamos supor que uma empresa de software trabalha o seu Antônio, o cara que faz café 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde. Vocês sabem que todo programador é movido a café, não tem jeito. Neste cenário, a empresa fica dependente especificamente do seu Antônio. O dia que ele não vem, acaba o combustível dos programadores. Aí é baixa produtividade e projetos cheios de bugs. Viram caos. Analisando este cenário, a dependência do café é necessária. Afinal de contas, todo programador precisa do café. Mas depender especificamente do seu Antônio não é legal. Então, mesma coisa aqui, pessoal. A regra de negócio precisar das operações do banco de dados é necessário, ok. Mas depender especificamente, no nosso caso, do SQLite, não é legal. Então, para que vocês entendam, dependam do café, mas não do seu Antônio. E como fazemos? 3 passos. Não é difícil, só tem que prestar atenção, pessoal. 3 passos. Primeiro, definimos especificações do que nós precisamos. Então, lá na empresa de software, café 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, X% de açúcar, de água, café e outros parâmetros. Segundo passo, precisamos do seu Antônio para fazer o café. Mas veja bem, agora que nós temos especificações detalhadas de como deve ser o café, não precisa ser exatamente o seu Antônio. Pode ser qualquer pessoa que utilize a ferramenta ou a maneira que ele preferir, mas que faça o café conforme as especificações. Terceiro passo, precisamos de uma empresa terceirizada para gerenciar as pessoas que fazem o café. Então, a empresa de software precisa de café? Manda o seu Antônio. O seu Antônio não pode porque tem médico. Não tem problema. Envia uma outra pessoa, a dona Maria, o seu José, desde que faça o café conforme as especificações. Então veja que a empresa de software ganha uma independência. Ao invés de ficar dependente especificamente do seu Antônio,
ela se apoia às especificações que ela mesma definiu. E aqui no nosso projeto, como resolvemos, mesma coisa, pessoal. 3 passos. Estão lembrados? Entendeu cada passo? Se você não entendeu, não tenha pressa. Volta, assista novamente, toma um cafezinho, porque é muito mais legal fazer as coisas entendendo o seu objetivo. Então, só para vocês associarem, aqui no nosso projeto, a empresa de software é a camada de domínio. O que a empresa de software precisava? Do cafezinho. O que a nossa camada de domínio precisa? Das operações do banco de dados. O que a empresa de software fazia de errado? Depender especificamente do seu Antônio. O que nós fizemos de errado aqui na camada de domínio? Depender especificamente do DAO que implementa o SQLite. E como resolvemos lá, é o que vamos aplicar aqui. 3 passos. Na primeira, definimos exatamente o que nós precisamos. E já temos aqui, ó, em interfaces da camada de domínio, estamos especificando as operações do banco de dados que nós precisamos na camada de domínio. Seria salvar, alterar, remover e consultar. Então, o primeiro passo já está pronto, pessoal, que é a interface do DAO. Segundo passo, lá na empresa de software, nós precisávamos de uma pessoa que, independente da ferramenta ou do modo de fazer, faça o cafezinho conforme as especificações. E aqui no nosso projeto também está pronto, que é a implementação deste DAO. Seria este cara aqui, ó. Independente da ferramenta, aqui nós utilizamos o SQLite, mas poderia ser um Web Service, um Oracle, ou qualquer fonte de dados, que implementa as especificações. Então, repare que tem o consultar, remover e salvar e alterar. Então, o segundo passo também está pronto, pessoal. E o terceiro passo é o que vamos fazer agora, que seria a empresa terceirizada. O que a empresa terceirizada fazia lá? Ele insere a pessoa necessária para fazer o café. E só que aqui na programação, ao invés de inserir, é injetar. E ao invés de pessoa necessária, é dependência. Então, o que a empresa faz lá é o que nós vamos fazer aqui. A injeção de dependência. Uma técnica aplicável em diversas linguagens de programação. E para fazer a injeção de dependência aqui do nosso projeto, vamos adicionar mais um plugin. Para isso, acessamos o PubDev, que é o repositório oficial da comunidade. Aqui em busca, digitamos o GetIt, que é o nome do plugin que faz a injeção de dependência. É essa a primeira opção, e assim temos acesso a todas as orientações do plugin. Vejam que a última versão estável é 5.0.6. Então, aqui no nosso projeto, abrimos o gerenciador de dependência, que é o PubSpec, e adicionamos a dependência do GetIt 5.0.6. Definindo a dependência, vamos criar o arquivo de configuração da injeção de dependência. Então, aqui no nosso app, criamos um arquivo que eu vou chamar de injection.dash, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Aqui neste arquivo, definimos a função setup_injection, mas pode ser qualquer outro nome. E aqui dentro, criamos a instância do GetIt, que é o plugin que acabamos de adicionar. GetIt igual a GetIt. Em seguida, definimos quem é quem. Por exemplo, quem vai fazer o café com as especificações lá da empresa de software é o seu Antônio. E como que a gente faz aqui? Através do GetIt, acessamos o método register_singleton, definimos a interface, já explico com detalhes, pessoal, calma aí, contact DAO, e quem vai atender é o contact DAO implementação. Então vamos lá. Estamos definindo aqui na injeção de dependência de que quando precisarmos das operações do banco de dados, no caso a interface do DAO, o contact DAO, é para injeção de dependência, criar e injetar um objeto da implementação do DAO. E no nosso caso aqui é o DAO específico do SQLite. Fazendo uma analogia lá do nosso exemplo, mais uma vez, se precisarmos de um café com as especificações aqui, ó,
lá da empresa de software é para injetar o seu Antônio. E para fazer essa injeção, este plugin fornece várias opções. Eu vou citar duas. O Singleton, que é o que estamos utilizando, e cria um único objeto para atender todo mundo. Como é um único objeto, otimiza o espaço na memória, porém compartilha as informações do objeto, que pode ser bom ou ruim, dependendo do contexto. E temos a opção aqui também, pessoal, do Register Factory, que cria um objeto para cada requisição. Cada objeto vai ter o seu valor, porém, como são vários objetos, ocupa mais espaço. Então, feito a configuração aqui, pessoal, aqui no método main, chamamos a função, que é setup injection. Assim, as configurações da injeção de dependência vai valer para todo o nosso app. E agora vamos para a parte mais legal. Espero que vocês percebam. Aqui no serviço, podemos comentar o nosso pecado mortal. Assim, não precisamos mais dessa importação. E para definir o DAO, vamos utilizar a injeção de dependência. Get e definimos o que nós queremos que seria o DAO. Percebem a diferença? Espero que sim, hein, pessoal. Depois de tanto trabalho, como é que era antes? Que seria este pedaço. Em plena camada de domínio, aqui no serviço, definimos que precisamos do DAO do SQLite, ou seja, uma tecnologia específica. E agora, precisamos do DAO. Qual? Qualquer um, desde que tenha as operações do banco definidas aqui no Contact DAO. Então, aqui no serviço, não importa como faz ou como fez, eu só preciso ter acesso às operações do banco. Tanto é que, se eu crio um método aqui só para mostrar, ó, através do DAO, mesmo sem criar um DAO específico de um banco, eu tenho acesso aqui ao que me importa, que é as operações do banco de dados. Buscar, remover e salvar. Então vejam, pessoal, que agora o nosso serviço tem acesso ao que precisa, que é as operações do banco de dados, mas sem especificar um DAO, sem determinar uma tecnologia. Criamos uma independência. E como que funciona? Definimos o DAO e na atribuição delegamos. Ou injeção de dependência, eu preciso de um DAO. Qual DAO? Qualquer um, desde que tenha as operações do banco de dados definidas aqui no Contact DAO. Quais seriam? Save, remove e find. O que a injeção de dependência faz? Ele abre o arquivo de configuração e pensa, pô, o cara precisa das operações do banco de dados. Quem quer? É o Contact DAO. Se é o Contact DAO, basta eu criar um objeto dessa classe e injetar. Por isso que ele é injeção de dependência. Injetar aonde? Aqui na atribuição, neste DAO. Então, este DAO recebe o objeto dessa classe. E quem que é esta classe? É a implementação do SQLite. Então, veja que está tudo separado. Então, se daqui 6 meses o SQLite morre ou eu preciso trocar de banco de dados, basta eu criar o DAO deste novo banco de dados. E aqui no arquivo de configuração, eu determino o meu novo DAO. Repare que aqui na camada de serviço, permanece como está e como tem que ser, independente de uma implementação. Bom, pessoal, já estouramos o tempo. Então, vamos terminar aqui o serviço na próxima aula. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixe aqui nos comentários. Até a próxima aula.